Nós nos reunimos hoje em nome do Senhor Jesus Cristo para continuar olhando o livro de Daniel. Nós vamos para o capítulo 9 de Daniel. Nós vamos ler os versículos de 20 a 27. Eu estou melhorando do pé, mas ainda tenho que manter-me um pouco mais sentado. A faceite está um pouco melhor. É porque alguns perguntam, como é que está? Estou indo bem, graças a Deus. Vou ficar bom. Ninguém nem disse amém. Vamos lá. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Nosso Pai, nós precisamos que o Teu Espírito fale conosco pela Tua Palavra, para nos revelar a suficiência do Senhor Jesus Cristo em todo o Teu processo, em toda a Tua história e com toda a Tua graça. Vem falar conosco, para que os nossos corações sejam edificados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois de 67 anos, escravo na Babilônia. Chegou lá com mais ou menos 15 anos. Daniel agora, com possivelmente 82 anos, começou a vasculhar a palavra de Deus, os livros do Velho Testamento. A lei, a Torá,
os profetas que já tinham escrito os Salmos, e ao examinar, ele percebeu que no livro do profeta Jeremias estava escrito que o povo ficaria 70 anos na Babilônia. E que depois de 70 anos o Senhor o traria de volta para a terra de Canaã. Quando ele leu isto, ele viu que a coisa estava muito próxima. E ele foi orar. Ele se curvou, porque a oração, preste bem atenção, a oração é consequência da palavra de Deus. Quando nós temos a palavra de Deus falando conosco, nós podemos falar com Deus. Oração sem a palavra de Deus como base, ela fica muito solta. E aí a gente fica orando sentimentos. Mas quando nós temos a palavra de Deus como fundamento, como leito, nós podemos orar a própria palavra de Deus e orar na base da palavra de Deus. E Daniel começou a confessar os seus pecados e o pecado do seu povo. Porque o meu pecado é o pecado da igreja. Se um dedo sofre, o corpo todo sofre. Quando um peca, toda a igreja peca. Quando o povo estava sofrendo, o Daniel não ficou lá do lado de fora dizendo, ó, salva o teu povo. Ele disse, nós temos pecado contra ti. E o Senhor mandou o arcanjo Gabriel, aquele mesmo que foi responsável para dar o recado a Maria no nascimento de Jesus, para revelar o seu plano para o povo. Esse plano é o último período da história do povo de Israel. Nós vamos ainda mais para frente verificar que a história do povo de Israel está dividida em 4 períodos de 490 anos. Aí você vai me dizer assim, mas Glênio, a história do povo de Israel começou com Abraão. E de Abraão até Jesus se passaram mais ou menos 2000 anos. E de Jesus até agora, mais 2000. Só aí são 4000. Como é que você está dizendo que são 4 períodos de 490 anos? Mas é verdade. Deus, a contabilidade de Deus é diferente da nossa. Deus não conta, por exemplo, os tempos da ignorância. Ele diz e anuncia a todos os homens que se arrependam. E Deus também não contabiliza o tempo da escravatura. Os tempos de escravo não fazem parte do propósito de Deus. Porque Deus não nos chamou para a escravatura. Ele nos chamou para a libertação e para a liberdade. E estes períodos, o Dr. Christian Shen tem um estudo muito precioso, onde ele coloca de modo muito claro estes 4 períodos de 490 anos e o tempo em que os gafanhotos comeram. Nós precisamos só lembrar o seguinte, este número não é aleatório. Este número aparece pela primeira vez na Bíblia no livro de Gênesis, quando Lameque, um descendente de Caim, disse, olha, se
houve perdão, ou há perdão para Caim de 7 vezes, esse Lameque era um agressivo, ele disse: eu quero um perdão de 490 vezes, ou seja, 70 vezes 7. E este número, ele é repetido na Bíblia algumas vezes. E quando Jesus foi mostrar o que é perdão para os seus discípulos, ele usou este número como base. E nós não vamos tratar isso hoje, mas esse número está ligado aos amalequitas e à guerra que existe entre o povo de Israel e os palestinos. E o Senhor estava mostrando que por causa de Amaleque houve uma maldição que se perpetuou na vida da história desses povos, porque uma raiz de amargura, ela prolifera de uma maneira tão profunda, de geração para geração. E este número foi usado aqui, nesse texto, para mostrar um tempo. Os planos de Deus é para o seu povo, Israel, e para a igreja. Eu queria agora voltar àquele gráfico que nós usamos no domingo passado, só para tentar refazer um pouco essa questão. Eu deixar com vocês, para vocês depois em casa, se quiserem anotar agora, lerem Joel. Joel é um profeta do Velho Testamento. E o livro dele, do capítulo 1, verso 4, fala de 4 gafanhotos. E no capítulo 2, versículo 25, falam de 3 gafanhotos. A restituição desse período não vai acontecer. Deus restitui o período de Abraão até a libertação do povo, o período da libertação do povo do Egito até a construção do templo, e o período da construção do templo até o início desse período, Deus vai restituir a Israel os anos perdidos. Isso depois nós vamos ver que conta é essa que vai dar o reino milenar de Cristo. Mas este aqui é um período que é mostrado da seguinte maneira. Existe 7 semanas que formam 49 anos, que foi desde o momento em que o rei Atarxerxes da Pérsia assinou um decreto, está registrado no livro de Neemias, no capítulo 2, para reconstruir o templo e os muros da cidade de Jerusalém. Nesse período, até que o templo fosse construído, se passaram 49 anos. 49 anos. Isto aqui é o símbolo de um jubileu. Um jubileu é 7 vezes 7. 49 anos em que a terra deveria descansar, formaria o tempo de um jubileu. O ano 50 é o ano do descanso. Isso está apontando para a pessoa de Cristo. Porque no jubileu, todas as contas eram saldadas. Deixa eu fazer aqui de novo uma... O povo de Israel era dividido em 12 tribos. Cada tribo herdou um pedaço de terra em Israel. Cada tribo dividia a sua terra entre as famílias. E cada família era
posseira daquela terra, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que neles habitam. Eles não eram donatários, eles eram posseiros, mas eles tinham o privilégio de trabalhar a terra, de produzir, porque o povo de Israel era pastor, era agricultor, antes de se tornar comerciante na Babilônia. E eles, vamos dizer que a terra pertencia ao Márcio, um pedaço de terra lá, ele era da tribo de Naftali, e ele chegou no ano 25, no meio de um jubileu, ele ficou endividado. E ele pega a sua terra e vende para o Glênio. Aqui eu tenho um Glênio aqui que é meu xará. Aí vende a terra para o Glênio, que é o irmão dele. O Glênio passa agora a ter a terra por 25 anos só. Ou, aliás, 24 anos. Quando completasse os 24 anos, a terra tinha que ser devolvida para ele. Era o ano do jubileu, a terra voltava. E a dívida era saldada. É uma espécie da obra da cruz de Cristo. E isto vai apontando para lá. Então, aqui nós temos a construção do templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor e foi reconstruído por Neemias, Esdras, Zorobabel. E depois destes 7 anos, haveriam mais 62 semanas até que o ungido fosse morto. O ungido é Cristo. Ele seria morto no dia 14 de Nisan, pelas contas de 32, onde ele foi levado ao Calvário. E agora nós temos aqui 69 semanas. Mas está faltando uma semana. Esta semana fica à parte, porque aqui o cronômetro de Deus fechou, parou. A morte do ungido Jesus aconteceu e entramos na era da igreja. A era da igreja vai continuar até que chegue aquilo que a Bíblia chama de o fim do tempo dos gentios. A conspiração dos reis gentios contra o ungido vai ter um fim. E para este fim tem uma série de acontecimentos mundiais que estão se alinhando. E quando chegar este fim, aí a Bíblia mostra que haverá o arrebatamento dos santos para as bodas com o Cordeiro. E aqui na terra Deus vai tratar com o povo de Israel. Nesse período, o versículo 27 mostra que o anticristo fará um acordo com Israel por 3 anos e meio, e depois dos 3 anos e meio, ele vai quebrar o acordo e vai desfazer as ligações de adoração no templo, e vai ser o grande período da tribulação, onde o povo de Israel vai ser tratado duramente. E haverá um quebrantamento, e 144 mil, representando um número significativo, ou um número que abranja uma matemática bíblica, haverá a salvação de todas as tribos, de gente, do remanescente de Israel. E aí o Senhor virá para o estabelecimento do milênio,
onde ele regerá a terra com vara de ferro. Depois haverá um julgamento, o juízo do grande trono branco e o novo céu e a nova terra, onde habitam a justiça. Deus não criou o homem para se perder, e ele não vai perder para o pecado. Ele vai refazer tudo isto e restaurar toda esta questão. Dito isso, nós vamos voltar para o versículo 24. O versículo 24 é uma síntese do que ia acontecer lá depois dessas 70 semanas, ou dentro desse período das 70 semanas. Vamos ler outra vez o verso 24. Pode ler o 25 também, por favor. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Por favor, para. Veja claramente o que está dito na Bíblia. 70 semanas estão determinadas, ou seja, 70 setes. 70 setes são 70 vezes 7. 70 vezes 7 são 490. 490 semanas de anos. 490 anos estão determinados para o teu povo e para a tua santa cidade. Isso é o Gabriel falando para o Daniel. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ele está falando aqui que haverá desde a ordem aconteceu no ano 445 antes de Cristo, por ordem do rei Atarxerxes, que haveria um tempo e haveria a reedificação da cidade e até o ungido o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, 49, ou seja, 483 anos. Isso é tão preciso que o Observatório de Greenwich resolveu fazer esta contagem. E deu exata. Absolutamente exata. Naquele dia, que é o dia do Salmo 118, o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos neste dia. Que dia é este? É o dia da obra vicária, libertadora, que Deus providenciou em Cristo Jesus. Esse é o dia em que o sol se envergonhou diante de tão grande luz de libertação. O sol escondeu-se, porque era impossível suportar tamanha revelação. Naquele dia, houve 6 coisas impressionantes. E hoje nós vamos só tratar de uma rapidamente. O dia em que cessou a transgressão. Porque o texto bíblico é muito claro. Ele diz que volta no verso 24, por favor.
ele diz que era para fazer cessar a transgressão. O que é transgressão? O que é pechar? Tem várias palavras bíblicas para pecado. E esta é uma palavra muito importante. Que pecha é essa que está definido aqui como transgressor? O que é transgressor? O pecado gerou no ser humano um ímpeto de rebeldia. Rebeldia inata. Ou seja, independência de Deus. Essa independência de Deus produz uma coisa chamada autonomia. Eu sou a lei. Eu me basto. Eu me mando. Eu é que faço as coisas como eu quero. É ser independente de Deus que produz a palavra rebeldia. E esta, a palavra transgressão. A transgressão existe porque existe uma rebeldia. E a rebeldia existe porque existe uma autonomia. Eu me basto. Eu me governo. Sou eu que sou o dono de tudo. Pastor Humberto orou aqui hoje para que nós pudéssemos ganhar uma revelação de dependência de Deus. Porque essa independência de Deus é que gera o estado de rebeldia que produz a transgressão. Por isso que nós vamos verificar que ele fala cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Você presta atenção que são coisas diferentes. A Bíblia não confunde. Eu creio na inspiração da Bíblia. Eu creio na o absoluto critério da palavra de Deus. Tudo aqui é inspirado pelo Espírito Santo. Não existe aqui inspiração parcial. As palavras são postas exatamente como são, de acordo com aquilo que o Espírito Santo queria dizer. E ele diz fazer cessar primeiro a transgressão. Porque a transgressão vem como consequência dos pecados e os pecados vêm como consequência da iniquidade. Essa iniquidade é a força da autonomia. Mas hoje nós vamos olhar rapidinho só para este aspecto da transgressão. O transgressor é um autônomo. Ele é rebelde e porque ele se desconectou de uma relação de dependência com Deus e busca viver por sua própria conta. A transgressão tem a ver com a inconformidade da comunhão pessoal com Deus. Comunhão. O homem tinha no virar da tarde, no jardim do Éden, uma comunhão com Deus. Mas ele partiu esta comunhão por causa da transgressão. E esta inconformidade é de relacionamento, não é tanto com a lei, mas de dependência. Até na lei muita gente se sente seguro, se sente à vontade. Existem até 3 tipos de transgressões. Há uma transgressão que deixa o sujeito moral. Por exemplo, Jó era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem que temia Deus e era um homem que se desviava do mal. Agora eu lhe pergunto, com que capacidade ele fazia tudo isso, se ele não conhecia Deus? Porque ele disse, eu só te conheci de ouvir falar. Mas ele não conhecia Deus. Ele vivia em transgressão moralmente digna.
Por exemplo, Saulo de Tarso, ele era um transgressor de relacionamento com Jesus Cristo. Ele era íntegro na lei. Ele disse, quanto à justiça da lei, eu era irrepreensível. Mas quando Jesus o nocauteou no caminho de Damasco, ele fez uma pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele não conhecia, mas ele era moral. Existe transgressor legalista de relacionamento. Você quer ver uma coisa? O que mostra se uma pessoa é transgressora? É a oração. A oração é o símbolo da dependência. Quem não ora, vive em transgressão. Quem ora pouco, confia muito em si e pouco em Deus. Por isso que Paulo disse, orar é sem cessar. Se pudéssemos medir a vida de relacionamento com Deus pela oração, a gente ia ficar envergonhado. Porque a oração é a característica de um dependente. O quanto eu oro ou o quanto eu não oro, vai dizer o quão transgressor ou menos transgressor que sou eu. Outro exemplo desse estilo é a desobediência sutil. Eu vou dar um exemplo que o Júlio hoje falou aqui e eu me lembrei desse exemplo. Quer ver? Nós lemos em Hebreus, capítulo 10, verso 25. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Vamos ver se a gente... Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Ele diz aí que é para a gente não deixar de congregar. Jesus foi dizer uma vez que quando 2 ou 3 se reunirem no nome dele, ele estaria ali. Não disse? Disse ou não? Agora, se Jesus está aí nesses 2 ou 3, e eu prefiro ir assistir o jogo do Fluminense, que vai jogar com Londrina, quem é mais importante nessa reunião? Eu não quero botar culpa em ninguém. Só estou levantando argumentos. Eu prefiro ficar com os 2 ou 3 e um Jesus invisível, mas crível, mediante a sua palavra, ou ir para o jogo do Fluminense e Londrina, que vai ser um espetáculo extraordinário. E o Fluminense vai ganhar de 3-0. Isso já faz parte da idealização do torcedor. Não tem nada de realidade espiritual. Mas por que isto? Isso faz parte de uma transgressão, de uma desobediência sutil. Ela não está aí. Ela está funcionando por baixo dos bastidores e funcionando na gente. Eu também não tenho que estar em tal lugar, mas espera aí. Eu não posso me mover pelos meus sentimentos. Eu tenho que me mover pela revelação da palavra de Deus e a obediência. Por favor,
obediência não é por cabresto, não é por medo, não é por dever, não é por obrigação, não é por culpa, não é por vergonha. A obediência que não for por amor e por prazer é subserviência e não obediência. É vassalagem e não obediência. Mas isso faz parte desse sistema da transgressão que existe dentro do ser humano. Por que existem tantas divisões em igreja? É este o princípio que funciona, a transgressão. Não concordo com você. Não é concorda, meu irmão, é com cruz. É lá que nós precisamos ser libertos de nossas posições. Como é que eu faço? Eu não quero ir para a igreja hoje. Por quê? Porque eu estou cansado. Que tipo de cansaço é este? Quem é o restaurador da minha energia? E se ele diz que é para a gente se reunir, por que não? Mas existe um princípio de rebeldia em nós. Esse princípio de, não propriamente a rebeldia ainda, o princípio de transgressão. E ela se torna contumaz. E quanto mais você tenta dominá-la, mais ela nos vence. Cuidado, meu irmão, com obediência por medo, por castigo. Eu preciso ganhar a dimensão de uma obediência alegre, prazerosa, movida pelo amor de Deus. E isto, Deus tem que fazer essa obra em nós. Cessar a transgressão é viver na liberdade da graça. É obedecer a Deus por amor e por prazer. Eu sempre conto essa história porque para mim ela é um ícone de história. Na velha Roma estava um efebo, um jovem adolescente, desses perfeitos, apolíneos, lindo de morrer, um jovenzinho, aí de uns 16 para 17 anos, mas assim bonito, corpo lindo, usando uma tanga, colocado num pedestal para ser vendido como escravo no mercado romano. 2 pedófilos contumazes resolveram pelear pela aquisição do rapaz. E eles foram, começou um, dou tanto, e lutando para querer o rapaz de todos os modos. De repente chegou um irlandês, muito rico. E vamos aqui colocar, o rapaz já estava aí pelos, sei lá, botar uma importância assim, bem estratosférica, $50 mil. Na época, isso aqui, $50 mil não é nada, porque botar pelo menos $50 milhões. Fica mais grosso, porque um jogadorzinho de futebol aí ganha isso de lambuja. Aí o inglês resolveu, disse, $250 milhões. Aí não teve mais
ninguém quis fazer, porque era demais. Isso aqui é tudo, é só a variação. E o irlandês chegou lá na secretaria e disse: em que nome, diz o secretário lá, em que nome eu lavro a escritura? Qual é seu nome, meu filho? Patrício. Lavre no nome de Patrício. O rapaz disse: o senhor não pode fazer isso. Se o senhor fizer isso, eu serei livre. E ele disse: mas eu comprei você para você ser livre. Mas o senhor não pode fazer isso. O senhor deu uma fortuna por mim. Ele disse: o dinheiro é meu. Eu faço com o dinheiro o que eu quero. E eu amei você. E eu quero você livre. O Patrício vira-se e diz para ele assim: mas o senhor não pode fazer. Eu já lhe disse que eu posso fazer com o que é meu o que eu quero. Eu lhe comprei para você ser livre. Ele disse: mas então deixa eu lhe servir. Ele disse: não. Deixa eu pagar. Não. Eu comprei você para você ser livre. E ele virou e disse assim: mas eu posso seguir o Senhor? E eu posso servi-lo voluntariamente? Ele disse: voluntariamente você pode. Preste bem atenção. O Senhor não nos libertou para que nós obedecêssemos a Ele por cabresto, por medo, por constrangimento. Mas Ele nos libertou para que nós o seguíssemos por amor, por alegria, por prazer. Porque nós somos livres. Isso aqui é a questão da transgressão. Esse princípio que nos mantém aprisionados. Fazer cessar a transgressão tem a ver com aquela palavra extraordinária de João, capítulo 19. Vamos ler os versos 28 a 30. Evangelho de São João, capítulo 19. Eu gosto também de contar essa outra história, só rapidinho aqui, antes de ler. Eu gosto muito daquela mulher. Alguns dizem que foi Madame Guyon, outros dizem que foi uma outra senhora em Paris. Estava na frente do Palácio de Versalhes, ela com um balde na mão, um balde de um lado e uma tocha de fogo do outro. E ela gritava: com essa tocha eu quero botar fogo no céu. Com esse balde d'água eu quero apagar as labaredas do inferno. Com essa tocha eu quero botar fogo no céu. Com esse balde d'água eu quero apagar as labaredas do inferno. E alguém lá de dentro do palácio: mulher, você está louca? Onde não tem fogo você quer botar fogo? O que você está fazendo aí, mulher? Por que essa história de botar fogo no céu e apagar as labaredas do inferno? Ela disse: para que ninguém vá para Deus por causa dos interesses da beleza e das belezas do céu, e nem com medo do fogo do inferno, mas vá para Deus por causa do seu amor. Opa! Essa mulher entendia do que é evangelho, do que é graça. Se meu filho vier me visitar porque é obrigado, eu não quero a visita dele. Ou se ele vier constrangido porque o pai dele está velho, ele pode ficar lá no São Paulo. Mas se ele quiser vir me visitar porque ele me ama, olha, nós vamos fazer festa. Se isso aqui é o certo, nós precisamos entender o que significa este João 19, 28 a 30. 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado,
para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Preste bem atenção. Para fazer cessar a transgressão. Vendo Jesus que tudo já estava consumado. Já tinha chegado ao seu fim. Para se cumprir as escrituras do Salmo 22, porque tudo que foi dito a seu respeito tinha que se cumprir, ele disse: tenho sede. Verso 28, 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Não tinha nem um alfa-cruz, nem um beta-cruz, que são vinhos de primeira qualidade lá da Fourrier, na Argentina. Era vinagre, um vinho de péssima qualidade. Não tinha um Romanée Conti. Tinha contigo um Deus cheio de amor por ti. Deram-lhe beber. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Essa palavra aqui é a palavra do fim da transgressão. Porque nele estava toda a iniquidade da humanidade. E ele levou sobre si os pecados. Isso nós vamos ter que estudar noutro dia, verificando essa tão grande redenção, essa tão grande salvação, que como escaparemos nós se fecharmos os olhos para ela? E aí, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Acabou. O jogo acabou. Não tem mais acusação. Ele colocou a execração pública, os principados, as potestades, as forças espirituais do mal. Rasgou o escrito de dívida para que nós pudéssemos viver na dependência da sua graça. Eu gosto muito deste texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 45 a 49, onde a Bíblia mostra que Jesus se tornou o último, aquele que era antes do primeiro, antes do alfa, aquele que era antes do princípio. Ele se tornou um na história, membro da raça de Adão. Mas lá na cruz, ele ficou como o último Adão. Na cruz, quando eu olho para ela, eu vejo Jesus como o último Adão. Vamos ler os versos 45 até o verso 49. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Alma, volta aqui, amor da minha vida. Alma vivente é no sopro da boca de Deus no barro. Espírito vivificante foi colocado no útero de Maria, a vida de Cristo, e ele se tornou o último Adão. Não existe na Bíblia segundo Adão. Existe primeiro Adão e último Adão. Primeiro homem e segundo homem. Segundo Adão é invenção
de teólogo que não lê Bíblia. Porque se lê Bíblia, não vai dizer que Jesus foi o segundo Adão. Ele foi o segundo homem. Mas como o Adão, ele é o último. Porque na cruz, ele realizou uma convergência da natureza de Adão para poder fazer cessar a transgressão. Vamos ver o verso 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Para só um tiquinho. Como foi o primeiro homem, terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como foi passado, é presente. E como é o homem celestial, tais também, aqui está um verbo oculto por elipse, são os celestiais. E agora veja o verso 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Trouxemos e devemos trazer. Trouxemos. O princípio da transgressão, da rebeldia, foi tratada na cruz com Cristo. Isto aconteceu num dia. Zacarias, capítulo 3, versículo 9. Profeta Zacarias. Esse é um livro que deve ser lido concomitantemente com Daniel. O profeta Zacarias, ele pontua toda esta coisa que o livro das profecias de Daniel vão estabelecer. O capítulo 3 do profeta Zacarias é quando o sumo sacerdote Josué se apresenta perante o Senhor, todo vestido com roupa suja, vinda da Babilônia. E o Senhor tinha, de um lado, o profeta Josué, e do outro lado estava Satanás, para o acusar. E aí vem todo... Isso eu vou ler num outro dia, este capítulo, mas deixando a base para vocês lerem em casa. E aí ele vai falar deste dia e desta relação nos versículos 9 e 10. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Preste bem atenção, volta aqui para o 9 ainda, querida. Porque eis aqui a pedra, a rocha. A rocha. Nós estamos preparando um estudo sobre o tijolo e a rocha. Os tijolos foram feitos para construir a Torre de Babel. Eles não construíram de rocha, porque rocha é Deus que faz, e tijolo é o homem que faz. Quando o homem faz, é religião. Quando Deus faz, é evangelho. Eles fizeram tijolos, eles não usam rocha. E quando usam rocha para capear, para botar uma capa, para mascarar o tijolo que está por trás. Mas aqui você vai dizer assim, eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão
7 olhos, tem uma visão completa. E eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei. Você vê que aquela história da iniquidade que vai lá no livro, a iniquidade desta terra num só dia. Este é o dia, meu irmão. Este é o dia que o Senhor nos fez. É o dia da crucificação de Jesus Cristo, o nosso Salvador amado, o nosso Redentor, o Senhor de toda a terra. Isto é extraordinário. E sabe o que é que acontece depois disso? Verso 10. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. A vide é uma figura de Cristo. E a figueira é uma figura de Israel. Ele disse, naquele dia, tanto a igreja como Israel vão se congraçar, porque ele tirou a inimizade que existia no meio entre gentios e judeus, e de um dos dois fez um só, estabelecendo a paz. Isto chama-se o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus na cruz aniquilou por completo, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado, a rebeldia e a transgressão. A gente precisa esmiuçar mais. Só para a gente terminar aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 26. O sacrifício de Jesus Cristo é irrepetível. Não pode ser repetido. Ele foi único. Como ele é único e realizou uma salvação perfeita, capaz de tirar toda a minha culpa, toda a minha vergonha, todo o meu medo e me dar a certeza de que eu sou amado do meu Pai. Você entra nessa fila ou não? Tanta gente por fora. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Você prestou atenção que ele não disse os pecados aqui, mas o pecado. E isso está relacionado com o princípio da rebeldia. Agora é preciso que nós recebamos, pelo dom da fé, os efeitos desse cessar a transgressão. Isto é um chamamento ao arrependimento. Receber o arrependimento é pela bondade de Deus. Muitas vezes o Senhor vai financiar o fracasso. Como aconteceu com o filho, o chamado filho pródigo. O Senhor permitiu que o filho pródigo, o pai permitiu que ele fosse para o chiqueiro. Porque o chiqueiro era o melhor lugar para ele ser encontrado. Ele cai em si ali naquele fracasso. Nós não podemos, de modo algum, colocar aquela coisa de andaime, como é que é aquele aparador, o sujeito não cair do 10º andar, não, ele vem caindo. Não, tem que deixar estribuchar mesmo. Porque quando ele se esfacelar em si mesmo, nós temos um Deus que diz assim: eis que eu faço novas todas as coisas. Eu mudo o seu coração, eu tiro o seu coração. Essa super proteção que mãe faz, que avô faz, o pai não faz. O pai vê o filho ir para o buraco, ele diz: vai porque eu vou junto e de lá eu te trago.
Queridos, arrependimento é uma coisa profunda. Eu não sou capaz de descrever, mas eu gosto dessa ideia do Dr. Tozer. A ideia de que Deus perdoa o rebelde que não desistiu da sua rebelião é contrária tanto às Escrituras quanto ao bom senso. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Eu vivi assim. Aí depois, Gabriela. Não, Senhor. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Eu vivi assim. Senhor, tem misericórdia de mim. Contar mais uma história. Eu hoje contei para o pastor Valério, que está aqui, veio do Rio de Janeiro com a sua esposa, a sua filhinha, e eles estavam lá em casa, e eu contei essa história, me lembrei. Nós estávamos falando sobre um dia que o pastor Abuchaim, pregando aqui nessa comunidade, ele contou uma história, assim, bem forte. Ele disse assim: eu nunca vi um ex-homossexual. Isso não quer dizer que Deus não possa salvar. Eu nunca vi. E sabe por quê? Porque eles amam o pecado. Eles não querem ser libertos. E essa fita correu o mundo. Não sei se Bruno não se lembra dessa fita. Era do tempo da fita. E ela caiu na mão de um drag queen, lá em São Paulo. Quando esse moço ouviu esta mensagem, ele ficou louco. E ele disse: meu Deus, tem misericórdia de mim. Queridos, guardem essa palavra, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. A porta do céu se entra pela misericórdia. Esse moço ficou tão apavorado que ele foi para a sua terra, lá em Minas. Eu não vou dar os detalhes. Chegou na casa do seu pai, todo aparamentado com todos aqueles silicones. E o pai, um católico bem tradicional, quando o viu daquele jeito, escorraçou. E ele foi para a cidadezinha, sentou no canto da rua e começou a chorar. Pastor Luiz o viu assim chorando. O que você tem, meu filho? Ele contou. Você vai lá para casa. Ele foi para a casa do pastor Luiz e ali morou 2 anos. Era uma casa mineira, daquelas do vão que em cima é aberta. E durante 2 anos o pastor Luiz ouviu aquele moço orar todas as noites e clamar por misericórdia. E um dia ele dormiu, drug, e acordou o homem, sem nenhum trejeito. Foi a São Paulo, fez cirurgia, tirou. E eu o conheci pai de 2 filhos. Uma menininha de uns 4 anos de idade e um menininho de 1 ano e pouco de idade. Estávamos numa mesa e o pastor Luiz disse para ele assim: eu contei sua história para o pastor Glênio. Ele disse: ô pastor Glênio, foi bom saber que o senhor sabe da minha história. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Lá em São Paulo, quando eu vi aquela mensagem, eu clamei a Deus por misericórdia, mas eu só fui liberto 2 anos depois. Digo, não. Você foi liberto no momento em que você clamou a Deus pela misericórdia. Deus já mandou a misericórdia.
Porque Ele não sonega a misericórdia. E ele disse, por que demorou tanto? Eu digo, não demorou nada. O problema era com você que Deus estava trabalhando. Porque tem muita gente que tem discurso, que tem conversa, mas Deus prova o coração. Aquela não era prova para Deus, não. Era prova para você saber o que você queria. Aí ele disse, agora entendi. Aqueles 2 anos foram 2 anos probatórios para mim, não para Deus. O menino dele estão moços hoje. Nunca mais. Nunca mais. Porque existe um Deus que tem palavra. E Ele é poderoso para cessar a transgressão. Para tirar o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Para pôr fim na iniquidade. Jesus fez isso. Você crê, não? Nós não podemos botar... Nós temos que amar as pessoas como Jesus ama. Não existe pecado no mundo maior do que o amor de Deus. Não existe tara pior que Deus não salve. Domingo passado eu falei do Jeffrey Dahmer e o João Murger, ele foi fazer uma pesquisa e ele disse, é verdade, tudo aquilo. E Deus fez uma obra na vida dele, está no YouTube. Deus é especialista. O Jeffrey Dahmer era antropófago, que matava crianças, e ele tinha relações sexuais, matava e depois botava na geladeira e comia. Isso é um monstro! É um monstro. Mas Jesus Cristo veio para salvar monstro. Não existe essa ideia, porque nós temos uma ideia assim, meu pecadinho é só uma mentirinha social. Vai para o inferno do mesmo jeito. Que negócio de mentirinha social? Minha natureza é perversa, mas o Salvador, Ele é poderoso. Então, queridos, o verdadeiro arrependimento consiste num coração quebrantado por causa da transgressão. Eu não quero viver nesse negócio, nesse lixo, nesse nojo. Bem como romper com todo o espírito transgressor. Seja um espírito moral, legal, como Paulo, como Jó, ou como Judas, para ganhar a dimensão de que eu fui aceito. Ele me ama, e com o seu amor, Ele faz uma obra realmente maravilhosa. Eu não sei se aqui dentro desse auditório existe alguém mais perverso do que eu. Outro dia eu disse numa conversa com minha esposa, e eu assustei com o som da voz. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu disse em voz alta, se eu fosse Deus por algum tempo, eu não me perdoaria. Mas o que me surpreende, acima de tudo, é que Deus, sabendo quem eu sou, Ele me perdoou profundamente. Isso me assusta. Isso me assusta. Mas isso também me deixa um adorador, que às vezes eu tenho que botar a boca no chão e dizer muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Espero que você lembre-se que isso aqui, Daniel estava lá atrás, no ano 537, 38, 37, antes de Jesus, e Deus estava dando a revelação para ele do que ia acontecer, e já aconteceu, e eu olho para trás e vejo tudo acontecido, e ainda posso dizer, não faço caso disso. Lamentavelmente, tem gente que está mais preocupada com o aqui e agora. Mas é só para lembrar que o
tempo de Daniel estava se cumprindo. E o tempo que Daniel colocou está se cumprindo. E nós precisamos olhar para o Senhor. Ô Maranata, vem Senhor, e faz uma obra em nós agora, e dá-nos a graça de poder anunciar esse evangelho a outros. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.